Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. O tema da aula de hoje é uma continuação daquele comentário sobre as bem-aventuranças, sob a perspectiva de aplicá-las a Nossa Senhora, verificar como Nossa Senhora se encaixa de maneira eminente nessas bem-aventuranças. Né? Então, tudo bem com o som aí agora? Melhorou? Pode ir? Então, hoje nós vamos falar sobre a sétima bem-aventurança, que é a bem-aventurança dos pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Relembrando o interesse, né, de tratar das bem-aventuranças, elas são consideradas pelos santos padres, ali por Santo Agostinho, como ali uma medula do Evangelho do ponto de vista da doutrina moral. E elas são 8, né, que é o número da vida eterna, o número da ressurreição. E pegando a lista delas aqui para relembrar um pouco, é possível fazer uma relação de conjunto entre elas. Né? Elas, tanto a primeira quanto a última, tratam do reino dos céus, que diz que é alcançado por aqueles que cumprem aquilo que é previsto na bem-aventurança. E também, como a gente comentou outras vezes, cada uma dessas bem-aventuranças tem por prêmio, em última análise, o reino dos céus também. Alcança-se o céu, a posse de Deus, pela prática dessas bem-aventuranças. Elas têm também uma certa progressão que se pode estudar, comparando, por exemplo, com as vias da vida espiritual, segundo Santo Inácio de Loyola, então a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. As primeiras, elas têm mais uma relação com a vida ascética, de desapegar-se dos bens terrenos, desapegar-se da própria vontade, de praticar então a justiça, e aí através das boas obras, né, avançar além da justiça até para a misericórdia, fazer as coisas por amor a Deus, né, além daquilo que é estritamente devido ao próximo, por exemplo. E a sexta bem-aventurança, a última que nós vimos, trata da pureza do coração, que é a intenção que nós temos nas nossas obras, que é aquilo que vai ser o critério para o nosso mérito e para nós sermos julgados. E já seria na via unitiva, essa sexta, sim. A sexta seria, bom, já passando para a unitiva também. Não é essas que estão no meio, né? Elas misturam-se um pouco. Isso. As primeiras têm mais um caráter ascético, mas é claro, se elas são vividas assim profundamente, elas acabam também estando presentes na via unitiva. E essa sétima tem mais um caráter propriamente unitivo, por conta, é interessante ser a sétima também, que o número 7 é o número da plenitude, da perfeição, mas a gente vai ver que o ser pacífico aqui, ele tem relação com um fruto de um trabalho espiritual já realizado pela alma, e nesse sentido a alma se assemelha mais a Deus como um filho. Né? Bem, então vamos analisar essa sétima bem-aventurança. Primeiramente, o termo pacíficos, né, em português e em espanhol, que é o livro que eu tenho por base, é um bispo espanhol, tanto em uma língua quanto em outra, não tem o sentido completo que existe no original de São Mateus, da palavra, que ela diz mais respeito, não somente assim, a gente se dar bem com os outros, ter uma relação harmoniosa, mas propriamente de produzir a paz, né? de levar a paz onde ela não existe. E a gente vai ver o que significa a verdadeira paz, para saber então como é que se chega nisso. Né? Então, esse sentido de trabalhar eficazmente para a paz, não simplesmente um pacifismo. Né? Então, a paz, segundo a definição clássica de Santo Agostinho, é a tranquilidade na ordem, ou seja, uma estabilidade que se obtém
na ordem das coisas. A gente vai ver 3 aspectos dessa tranquilidade na ordem, mas a gente já pode falar que isso supõe, né, supõe a justiça, supõe a caridade também, para que as coisas estejam ordenadas do ponto de vista natural e do ponto de vista sobrenatural, daquilo que Deus quer de nós. Para que nós então alcancemos esse estado de sermos pacíficos, é necessário passar pelas primeiras fases, como nós vínhamos tratando, né? Os romanos já diziam, si vis pacem para bellum, significa, se queres a paz, prepara a guerra. E é preciso então, para alcançar a paz espiritual e para poder transmiti-la também, é preciso fazer um combate espiritual, né? Até se vê, fala-se, mesmo entre católicos ou entre protestantes, de uma interpretação mais pacifista e mais mundana da paz, e teria a ver com uma falsa paz. O que seria a falsa paz? Seria uma estabilidade, uma manutenção de um estado de coisas, uma não violência, talvez, né? Que não pressupõe a ordem, não pressupõe a justiça. Seria, muitas vezes, na esquerda, talvez, identificado como uma igualdade material entre as pessoas, de riqueza, de oportunidade, em que não há guerras, em que não há conflitos, ou em que ninguém aponta o dedo para corrigir os erros do outro. Então, seria uma desordem que se mantém, né? Ou então, talvez uma paz conseguida por um tirano, por meio da violência, por meio da pressão, também não é a verdadeira paz, né? Mas a verdadeira paz, justamente, ela é fruto desse trabalho que se faz, colocando a justiça nas coisas, colocando ordem nas coisas e estabilizando essa ordem, né? Por outro lado, a falsa paz, ela não vai levar à bem-aventurança. A gente pode pensar que no mundo, né, a falsa paz que se busca não é verdadeira, porque não produz também uma fraternidade verdadeira entre as pessoas, porque se nós ignoramos Deus, ignoramos a ordem que Deus coloca nas coisas, e não temos caridade, então nós não vamos nos ver propriamente como irmãos, não teremos motivo para ter harmonia uns com os outros, né? Ainda que nós conseguíssemos ter uma igualdade material, isso não garantiria uma harmonia, uma paz verdadeira entre as pessoas. Mesmo que eu tivesse a mesma riqueza, as mesmas honras do que meu próximo, provavelmente, se eu não tenho caridade, então eu tenderia a querer mais do que ele, eu tenderia a querer tomar o que é dele, eu ficaria triste pelo bem que ele tem. E naquilo que o mundo prega como sendo bom, como sendo a felicidade, né? Ou seja, tanto nos prazeres, nas riquezas, nas honras, essas coisas são justamente coisas que nos dividem, né? São coisas que nos tornam egoístas e individualistas e que, portanto, elas, na verdade, tiram a paz, né? Provocam até, psicologicamente falando, uma ansiedade em possuir mais, uma perturbação moral em nós, que é o contrário desse estado de estabilidade, de paz, que nos aproxima de Deus e nos torna semelhantes a Ele, né? Que é um Deus que não muda, né? Um Deus estável. Também a ideia do liberalismo, a gente pode pensar também na direita, né? Com esse aspecto de que cada um pensa aquilo que quer, cada um faz aquilo que quer, um conservadorismo que simplesmente procura defender que a gente não deve ser perturbado nas nossas práticas, não se pode impor para a gente, por exemplo, uma ideologia de gênero, mas se alguma coisa imoral está sendo praticada e não está me atingindo diretamente, não tem nada comigo isso, não tem problema. O problema é quererem me impor alguma coisa, né? Então esse tipo também de pensamento liberal, em que cada um pensa aquilo que quer, liberdade de pensamento também, ela vai levar a uma divisão entre as pessoas, vai levar a uma lei do mais forte, porque, no fundo, se eu penso aquilo que eu quero, se cada um pensa aquilo que quer, vai prevalecer quem tem mais poder, né? E não vai ter propriamente um direito entre as pessoas, não vai ter algo que é estabelecido, que está acima de nós, e que nós temos que nos ordenar a isso, né? Então, dito isso, vamos ver agora 3 aspectos do que seria a verdadeira paz. Então, primeiramente, 1 e o 2, uma paz consigo e uma paz com Deus, né? Então, uma paz consigo a gente poderia pensar
uma paz, por exemplo, entre o corpo e a alma, o corpo respeitando a razão, por exemplo, aquilo que nós compreendemos como correto pela lei natural, ou aquilo que nós recebemos pela fé na alma, através do batismo, enfim, e essas verdades sobrenaturais, a gente procurar agir de acordo com isso. A gente pode pensar nas faculdades da alma, então a inteligência, a vontade, aquilo que nós compreendemos como verdadeiro, nós fazermos isso na prática, isso é importante, né? Coloquei até uma frase que o professor Orlando costumava dizer para nós, que quem não age conforme pensa, acaba pensando conforme age, né? A nossa alma, apesar dela poder ser dividida em potências, didaticamente, para a gente entender, a alma é una, né? Então ela tende sempre a se estabilizar em algum lado, servindo algum dos dois senhores, né? O Deus ou ao mundo. Então é importante, isso até talvez um conselho para os jovens, né, que têm contato com o mundo, para procurar se manter firmes nos princípios, né, porque isso é um perigo da gente, talvez por respeito humano ou por uma fraqueza da idade, tender a querer conciliar as coisas, querer fazer uma coisa que vai ser vista com mais naturalidade por aqueles que são mundanos, e evitar aí algum conflito, fazer uma não violência, né, com isso, e acabar se acostumando com isso, adotando certas práticas que não estão de acordo com os nossos princípios, com a verdade que a gente conhece. E o que acontece é que com o tempo nós vamos transformando então a nossa inteligência também. Então, se a gente não quer aquilo que a gente conhece como bom, a gente não age de acordo com isso, a gente começa a mudar de ideia. A gente começa a se dar desculpas, primeiro numa circunstância, pode, numa certa ocasião, depois, mas isso não tem tanta importância, no fundo pode sempre. E assim a gente vai mudando o nosso pensamento, né? Então isso com relação a companhias, com relação à arte, né, à música. Às vezes é uma música que é gostosa de ouvir, mas a gente sabe que aquilo ali é feito por artistas que pensam errado, que dizem, a própria letra indica que não presta, ou aquilo produz um estado de alma na gente que não favorece, por exemplo, a oração, que nos deixa, de certa maneira, tristes, mas a gente gosta daquela tristezinha da música, ou então uma música que nos incita talvez à revolta. A gente pensa naquilo como, ouve aquela música com uma sensação de liberdade, de não ter vínculos, aquilo facilita para a gente, por exemplo, uma certa rebeldia com os nossos superiores. Esse tipo de movimento da alma é um sinal de que aquilo que não está de acordo, né, com a fé, com a razão, né? Então isso deve ser eliminado antes que acabe mudando a nossa cabeça, acabe mudando a nossa forma de pensar as coisas, né? Então essa paz consigo diz respeito a isso. Nós não conseguimos ficar divididos muito tempo, e nós devemos escolher então unir a nossa alma no bem, na verdade e na beleza, né, com respeito à arte. Depois, a paz com Deus. Então, ter paz com Deus significa não pecar, significa fazer a vontade de Deus, significa também, talvez valha dizer, pensá-lo sempre como um Senhor, né, que é nosso dono e que manda em nós, e que Ele tem o direito de mandar em nós, que tem o direito das nossas obras, tem o direito à nossa obediência. Eu tratei do liberalismo agora há pouco. O liberalismo ele permeia a nossa sociedade há muito tempo, né? Se não me engano, quem foi o Papa, qual foi? Leão XIII, que diz isso que... Não, foi antes, foi São Leão Magno, acho que São Leão Magno, né, medieval, vai dizer que nós estamos todos, se não sujos pela lama do pecado, pelo menos com a poeira, né, do pecado. E o liberalismo ele tem muito a ver com isso no nosso tempo. Às vezes a gente rejeita erros mais graves, mais explícitos, né, como o socialismo, o comunismo, com a questão política principalmente, mas a gente acaba se deixando levar pelo desrespeito, pela desconsideração com a autoridade, talvez por ver, né, muitas autoridades aí políticas ou mesmo eclesiásticas que não cumprem bem o seu papel, a gente acaba um pouco desrespeitando a própria instituição dessas autoridades. E isso tem um reflexo na nossa maneira de lidar com Deus também, né?
Então, a liturgia sempre lembra, né, de Deus como um Senhor nosso, né? Tem sempre aquelas cláusulas finais. Hoje foi o batizado da minha filha, tinha bastante, pude notar, sempre o perdomino nostrum Iesum Christum, é sempre por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, sempre a igreja nos lembra dessa nossa relação com Deus, na qual Ele é o Senhor Supremo, né? E estabeleceu uma hierarquia de autoridades menores, às quais nós devemos também nos subordinar. Então, ter Deus como um fim último, como autoridade máxima, isso estabelece entre nós e Ele uma hierarquia, estabelece uma relação que diz respeito a essa paz, né? Então, ter paz com Deus diz respeito a tê-lo como a ponta suprema da nossa alma, né? Como o professor Schlitter falava, né? A ponta suprema da alma, e daí para baixo as coisas se ordenam e a gente vive bem e vive em paz quando a gente vive de acordo com a hierarquia que Deus estabeleceu, né? E tendo a paz em si mesmo e com Deus, é que a gente é capaz, então, de influenciar os outros, né? Então, o apostolado tem muito a ver com isso, né? Qui non ardit, non incendit, que tem um outro adágio aí que diz nemo dat quod non habet, ou seja, ninguém dá para transmitir a paz verdadeira, para poder, então, ajudar, fazer com que o mundo tenha menos ódio, né? Menos conflitos, enfim, que é uma coisa boa em si, é um bem. É necessário que a gente faça um trabalho primeiramente em nós mesmos, né? Então não adianta, por exemplo, querer pacificar o mundo, corrigir os defeitos do mundo, sendo uma pessoa que transborda de ódio pelos outros e quer corrigir as pessoas com ódio, né? Claro que existe uma santa ira, a injustiça deve produzir uma ira equilibrada, né? Sensata, mas não uma raiva ácida, enfim, que mais afaste as pessoas do bem, né, da posição que a gente defende, do que possa atrair, conquistar as pessoas, né? Bem, então, os pacíficos serão chamados filhos de Deus, né? Então, ser chamado filho de Deus tem aqui um hebraísmo, ou seja, uma expressão hebraica que diz respeito não apenas a ser chamado, mas significa propriamente ser filho de Deus, né? Assim como tem lá na Anunciação, será chamado filho do Altíssimo. O Messias será chamado filho do Altíssimo, ele será reconhecido como, sim, mas também propriamente ele é filho do Altíssimo. Então assim são os pacíficos, eles são reconhecidos e são propriamente filhos de Deus pela graça e pela glória do céu, né? E os filhos, então, são especialmente aqueles que são semelhantes a Deus, né? Que fazem como Deus faz. Nós vamos ver, tratando mais especificamente de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, o trabalho de paz que eles fizeram no mundo, entre Deus e os homens, né? Então, nós nos tornamos semelhantes a Deus, nos tornamos filhos de Deus pelas boas obras, pelo trabalho espiritual que aumente a nossa graça, pelos sacramentos, pela oração, é claro, e tornando-nos colaboradores de Deus, então, fazendo alguma coisa, né? A paz se adquire pelo trabalho, por obras. E essa citação que está aqui de São Mateus, ela ilustra um pouco isso, tanto essa questão de que para se assemelhar a Deus é preciso fazer essas obras que produzem a paz, quanto mesmo falando de uma obra que especificamente, diretamente, ela vai pacificar, né? Que diz respeito aos inimigos aqui. Então, Nosso Senhor, comentando a lei antiga de Moisés, que dizia: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então, Nosso Senhor vai dizer, porém, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aí ele diz: deste modo sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, fazendo essas obras de paz, que nós vamos nos assemelhar a Deus. Uma perspectiva, como nós vamos ver daqui a pouco, bem diferente daquilo que o mundo considera a felicidade, a bem-aventurança, né, que seria para o mundo. Só para não passar aqui, já entrando um pouco em Nossa Senhora, por conta do Filhos de Deus, né? Antes de tratar dela propriamente, a gente pode pensar nela já como a formadora dos filhos de Deus, por ser a mãe da igreja e que é quem nos gera para a graça, né?
que nos gera para a glória, como São Luís de Montfort ensina no tratado. Então, essa bem-aventurança já tem muito a ver com Nossa Senhora, do ponto de vista nosso mesmo. Se a gente coloca em prática essa verdade, nós já estaremos fazendo isso junto com Nossa Senhora, porque ela é nossa mãe, ela é mãe dos membros da Igreja, e forma esses membros junto com Nosso Senhor, que é a cabeça. Né? Agora, esse tipo de obra de amar os inimigos, né, de fazer bem àqueles que nos odeiam, ou seja, de pagar o mal com o bem, é justamente algo que o mundo desconhece e que mesmo a lei mosaica também não tinha essa perfeição. Né? Segundo o mundo, a gente poderia pensar que são felizes aqueles que derrotam seus inimigos, né? Aqueles que vencem os empecilhos, então às vezes até sem justiça, né? Prejudicando o outro injustamente, ou não tendo caridade, ou deixando de perdoar, por exemplo, quando o Evangelho nos ensina essas obras que são mais poderosas, né? Que são obras mesmo divinas, que nós podemos imitar, que humanamente falando elas não são aconselhadas, né, pelo mundo. Ou então, numa outra perspectiva, o mundo diria que são felizes aqueles que se dão bem com todos, aqueles que, os pacifistas seriam aqueles que evitam um conflito, que diante de um mal, né, se omitem e não corrigem o próximo, nunca dizem uma palavra para tentar mudar aquele mal que está diante deles. Então isso também não está de acordo com a bem-aventurança. Né? Deixa eu ver se eu estou indo muito rápido aqui, talvez em algumas partes. Então, nesses dois casos, né, em ambos os casos, segundo o mundo, nós temos aqui uma ausência do bom combate, que São Paulo vai dizer, ele que fala tanto de Deus como um Deus da paz, e que vai identificar nosso Senhor Jesus Cristo até como sendo a paz, ao mesmo tempo em que ele resume a vida espiritual dele, falando que aquilo foi um combate, né? Um combate. Então, se obtém justamente a paz, não deixando de combater e nem fazendo um combate egoísta, um combate que só visa tirar os obstáculos para fazer minha vontade, mas é um combate especialmente que faz eu renunciar a mim mesmo. Né? Então, através da renúncia de mim mesmo, que eu vou conseguir chegar a transmitir essa paz para os outros. Bem, agora tratando de Nossa Senhora. Nossa Senhora, nos Evangelhos, não há uma relação direta dela com a paz, né? Falando dela como sendo pacífica diretamente, mas existe uma relação dela íntima com o nosso Senhor, Jesus Cristo, e com a missão dele, com o reino que ele veio trazer de redenção, né? Em última análise, de salvação nossa. Então, nós temos já nas pré-figuras essa ideia de paz, e aqui em Isaías, que é um dos últimos profetas mais próximos da vinda de Cristo, vai falar do menino que nasceu para nós, que foi posto sobre o seu ombro um principado, e que ele é o príncipe da paz. Né? Então, que interessante ver, mesmo Cristo, né, que veio dizer que não veio trazer a paz, mas a espada, ele é o príncipe da paz. Né? Então, como é que a gente entende isso? Né? A gente pode pensar que ele não veio trazer uma paz pronta, uma paz que fosse uma espécie de mágica, uma espécie de coisas que não exigisse um trabalho. Né? Diante da injustiça que os homens tinham cometido contra Deus, da desordem que estava instaurada pelo pecado original e pelos pecados dos homens, era necessário, então, uma violência contrária a isso, né? Desfazer essa desordem por meio também de uma violência que ele vai aplicar a si mesmo. Né? Então, esse principado dele, que é o principado de paz, ele é o que é carregado sobre o seu ombro. Né? Tem a ver com a sua cruz, né? Também, como nós vamos ver. Então, se obtém esse bem, por meio do sofrimento, por meio da cruz.
O Cântico de Zacarias também vai falar dessa intenção de Nosso Senhor a respeito da paz e de nos colocar nesse caminho também de buscar a paz. Nosso Senhor vai ser Ele mesmo, Deus e homem, e vai unir nele mesmo a natureza humana e a natureza divina, fazendo paz entre elas. Então, esse é um primeiro aspecto. Depois, a própria redenção, ela é toda uma obra de paz, né? Uma obra de perdoar a culpa do pecado e de pagar por nós a dívida por esse pecado, pagar a pena devida por esse pecado, a pena eterna fica paga por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da redenção, por meio da cruz e por meio da Santa Missa que vai estender essa realidade e os seus efeitos durante todo o tempo, né? E, como fala Isaías também, que Nosso Senhor sofreu e assumiu sobre ele a punição que nos traz a paz, como um cordeiro, etc., sem se revoltar livremente. Também é interessante essa noção de que a punição era devida para reordenar nós em relação a Deus. Então, a paz, que é a tranquilidade na ordem, ela precisava ser estabelecida por meio do restabelecimento da ordem, né? Da ordem entre Deus e nós. Então, São Paulo, que em diversas epístolas ele vai tratar, né, Deus como Deus da paz, ele vai chegar mesmo, numa delas, a identificar Nosso Senhor com a paz. Vai dizer, porque Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo a parede de inimizade que os separava, né? Esses dois povos, os santos padres comentam que são ali os judeus e os pagãos. Porque justamente com a lei mosaica, antes de vir Cristo, existia uma separação entre eles. A lei mosaica era ali dada para os judeus e, de certa forma, os gentios estavam excluídos dessa lei e não tinham essa unidade. Até isso vai ser a questão lá entre os judeus, quando vem Nosso Senhor, justamente porque Ele comia com os pecadores, Ele convertia os publicanos, Ele se relacionava com essas pessoas e convertia essas pessoas, a samaritana, né? Então, Ele veio fazer essa paz também entre os povos, entre os judeus e os gentios. Entre os discípulos, os apóstolos de Nosso Senhor, existiam pessoas, né, de ambos os sexos, existiam pessoas de condições sociais diferentes, existiam ricos, né, como Nicodemos, como José de Arimateia, existiam os mais pobres, existiam aqueles que se converteram depois de uma vida de pecado, existiam aqueles que já praticavam a lei mosaica desde pequenos, havia gregos, enfim, romanos. Então, Nosso Senhor vai fazer essa unificação de todas essas pessoas, usando também ali um substrato que havia, né, da civilização romana, que permitia enfim, era uma civilização cosmopolita, ali que permitia essa unidade também, que Nosso Senhor vai atuar nessa unidade que existia natural e vai, então, produzir uma unidade espiritual em cima disso, né? Deu uma escapada aqui, talvez, né? Mas, enfim, além disso, não é só isso, né, que Nosso Senhor vem unir. São os pecadores com Deus mais profundamente. E se Ele é nossa paz, né, como diz São Paulo, Nossa Senhora, sendo mãe dele, é a mãe dessa paz. Então, ela produz. Deixa eu ver, ela não apenas é filha de Deus, né, filha dileta, mas ela também é mãe de Deus. Ela que produziu essa paz. Então, hoje, que é a festa da Anunciação, foi justamente o momento em que Deus aceitou, de certa forma, essa embaixada de paz que ela vai fazer, oferecendo a sua própria vida, a sua santidade, as suas orações, né, de maneira muito intensa, que nós nem conseguimos imaginar exatamente como é que ela fez isso, mas por meio da humildade dela, da santidade dela, da pureza dela,
é ela que vai conseguir aquilo que justamente todos os patriarcas pediram e não conseguiram, né? Vai trazer o Messias e vai conseguir selar com Deus essa paz entre Deus e os homens, né? Claro que quem faz a redenção propriamente, de maneira principal, é Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela também tem a sua parte nisso. Ao nascer Nosso Senhor, então também essa unificação dos povos, das pessoas com Deus, está ali representada pelo boi e pelo burro no presépio, como os pagãos e os judeus, os judeus e os pagãos, né, o boi e o burro, e também a presença dos pastores e a presença dos reis magos se unindo ali, os ricos, os pobres, os pagãos, os judeus, também os céus e a terra se unem ali, simbolizados pelos anjos que vêm cantar, né, o glória e que vem dizer paz na terra aos homens de boa vontade, que são, né, esses que buscam a santidade e fazer a vontade de Deus e não a boa vontade de simplesmente... não os homens de boa vontade da ONU, né? Não essa boa vontade da ONU, exatamente, o do Prêmio Nobel, talvez, né? Além disso, né? Então, o nascimento tem toda essa simbologia e essa realidade mesmo, onde se inaugura esse reino de Deus na Terra, esse reino de paz. E Nossa Senhora também temos pensado do ponto de vista do convívio com Cristo, né? Também o Evangelho, a Sagrada Escritura, mostra muitas vezes Nosso Senhor cumprimentando, saudando as pessoas, dizendo a paz esteja contigo. Ele no cenáculo, antes da paixão, ele vai dizer, eu vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz. É interessante também como ele diz, né? Não como a dá o mundo, né? Então tem essa paz diferente que Nosso Senhor mesmo diz, que o mundo dá uma paz diferente, né? É uma paz, uma dormência, talvez ali no vício, na concupiscência, numa vida cômoda, na tibieza, né? Essa paz do mundo não é a que Nosso Senhor veio trazer, ele vai trazer essa paz que se conquista pela espada, que se conquista pelo esforço, pela ascese, pela cruz, né? E depois também, quando Nosso Senhor ressuscita, também novamente ele vai dizer a paz esteja convosco, né? E esse modo de ser de Nosso Senhor, de transmitir essa paz que ele tinha de maneira infinita, também isso influenciou Nossa Senhora, sem dúvida, né? Convivendo com ele, certamente ele também a saudava de maneira semelhante, e o que fez ela progredir também em ser pacífica, porque a palavra de Cristo ali não só é um desejo, né, mas é uma palavra que é eficaz, né? Produz uma realidade, por ele ser Deus, né? Então Nossa Senhora vai progredindo também, vai confirmando essa plenitude dela pelo convívio com o Nosso Senhor, né, ao longo da sua vida. E na paixão, que é propriamente o momento máximo, né? São Tomás explica que Deus poderia ter redimido os homens, Nosso Senhor Jesus Cristo, com qualquer ato meritório dele, com qualquer sofrimento. Ele poderia ter redimido porque ele teria mérito infinito de qualquer maneira, né? Mas que Deus, em sua infinita sabedoria, né, estabeleceu como preço próprio para a redenção dos homens a paixão mesmo e a morte de Nosso Senhor. Isso por alguns motivos, por exemplo, para que cada tipo de pecado fosse redimido, fosse combatido, fosse corrigido por um sofrimento específico, né? Então Nosso Senhor, por exemplo, vai sofrer pelos soberbos, ele vai sofrer humilhações, né? Ele vai sofrer em relação aos pecados da carne, vai sofrer no seu corpo, ele vai sofrer por aqueles que abandonam a Deus, desprezam a Deus, ele vai sofrer o desprezo. Então, Nosso Senhor vai fazer uma redenção completa, não só aquilo que era necessário para redimir o homem, mas o preço que Deus estabelece para isso é o mais alto, é aquele que é mais adequado, é aquele que redime de maneira que paga a dívida, mas que paga de maneira completa, da maneira mais adequada também. Outro aspecto também é para nos livrar da morte devida pelo pecado, ele vai morrer em nosso lugar também, sendo que ele não precisaria nem ter morrido, né, para obter o perdão para nós. Mas ele faz isso além do motivo de demonstrar amor por nós. Tem uma série de motivos de conveniência para que o Nosso Senhor tenha
querido levar a redenção a esse nível mais profundo, né? A esse máximo de sofrimento que ele vai fazer por nós. Então, São Paulo também diz aos Colossenses, porque foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude e que por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as coisas da terra como as do céu. Então é pelo sangue da cruz de Cristo que ele pacifica as coisas da terra, assim como as coisas do céu, né? Então, aqui Santo Agostinho comenta que o que seria essa pacificar as coisas do céu, né? Que seria, claro, além do aspecto entre Deus e os homens, um aspecto, talvez a gente não pense, mas dos anjos, que os anjos se tornaram nossos inimigos a partir do pecado, que como os anjos bons, né, confirmados ali na união com Deus, eles são muito zelosos pela glória de Deus, então o homem pecador se torna um inimigo dos anjos, né? Então a redenção de Nosso Senhor também veio fazer essa paz, veio fazer com que a igreja triunfante, lá os anjos, tivessem paz com os homens novamente, não fossem mais inimigos. Aqui tem um aspecto também que não vou aprofundar, mas essa questão de todas as coisas, Nosso Senhor também fala, quando eu for levantado, né, atrairei a mim todas as coisas. Existe um efeito dessa redenção, inclusive nas demais criaturas, além do homem, uma coisa secundária por conta do domínio que o homem tem sobre as criaturas. O pecado original produziu um efeito, né, de revolta, de rebelião das criaturas contra o homem, e também Nosso Senhor, com a redenção, vem reconciliar essas coisas de maneira ampla, né? E aqui, como nós estamos tratando do sangue de Nosso Senhor, e para falar de Nossa Senhora, a gente pode bem interessante pensar que ele, por ser filho somente dela, né, naturalmente, aliás, por ser filho somente dela do ponto de vista humano, né, ele é filho de Deus por natureza, ele recebeu somente dela o sangue, né? Então, a gente pode pensar que o corpo dele, o sangue dele, que é a matéria da Eucaristia, ele de certa forma foi recebido de Nossa Senhora, né? Claro que ele teve um desenvolvimento próprio, ele é uma pessoa distinta de Nossa Senhora, mas do ponto de vista biológico, do ponto de vista ali da hereditariedade, a fisionomia dele é muito semelhante à de Nossa Senhora, por conta de ser somente filho dela, né? Então ele não tem um pai humano. Então esse sangue que é derramado na cruz é, de certa maneira, de Nossa Senhora também, né? Até por conta de ele ser filho dela e ela oferecer esse sangue, né? Se a gente for pensar no sacrifício que Deus tinha pedido, né, de Isaac, né, Abraão sacrificá-lo, o mérito desse sacrifício era do pai também, né? Então, Nossa Senhora, quando oferece Nosso Senhor na cruz, ela tem também um grande mérito, né? A partir daí que tem a doutrina sobre a corredenção, ou seja, dela sofrer junto, dela oferecer o próprio filho, e desse sangue também pertencer a ela, de certa maneira. E na consagração, na missa, esse sangue é justamente o cálice do meu sangue, quando o padre fala na pessoa de Cristo, ele é caracterizado como sendo o sangue da nova e eterna aliança. Então, a aliança que Deus refaz com os homens por conta da redenção. Então, é uma paz que é estabelecida novamente, é uma paz que tinha sido perdida pelo homem e que é restabelecida pelo sangue de Nosso Senhor. E esse sangue que Nossa Senhora oferece junto é o que faz, então, essa nova e eterna aliança, uma aliança mais perfeita, uma aliança de amor, uma aliança que vem trazer bens espirituais, né? Então, quando Deus faz aliança com o povo judeu, muitas vezes tem um aspecto ali deles prevalecerem politicamente nas batalhas, tem ali recompensas materiais que eles queriam e que Deus vai dar para eles, vai dar prosperidade, vai dar uma terra, né, que Ele promete aqui no mundo mesmo. Mas essa nova aliança ela tem um aspecto todo espiritual, mais elevado,
E Nossa Senhora está aí no cerne dessas coisas, né? Não por uma necessidade absoluta, mas porque Deus quis colocá-la e porque era muito conveniente que Ele a colocasse nessa posição de corredentora, né? Aqui para lembrar também do Promultis, né? De passagem, esse texto da consagração que tem o Promultis, ele tá no Evangelho assim também, então, ou seja, mudar isso, né, como a Missa Nova fez para colocar, ou a tradução às vezes para colocar por todos, né, é uma noção errada, né. Nossa Senhora então vai fazer essa paz entre Deus e os homens e ela vai sobrepujar as figuras dela no Antigo Testamento sob um aspecto de que, por exemplo, Judite, quando vai obter a paz para o povo judeu, uma paz ali relativa durante um certo tempo, vai oferecer, ou seja, vai derramar o sangue do inimigo, né, de Holofernes. Débora também tem uma história semelhante de derramamento de sangue inimigo para obter a paz, né? E Nossa Senhora vai fazer diferente, ela vai derramar o sangue do próprio filho, né? Então ela é muito superior a essas suas figuras, mas já é prefigurada por conta disso, do derramamento de sangue produzindo a paz, né? Então, ou seja, é uma guerra que produz a paz, mas aqui oferecendo o próprio filho, o próprio Deus. E ela vai obter, junto com Cristo, esse reino, como diz no prefácio de Cristo Rei, um reino de justiça, de amor e de paz. Essa progressão é interessante, né? Ou seja, a justiça é aquilo que nos é exigido, mesmo do ponto de vista natural, da lei natural. Nós demos a cada um aquilo que é devido, inclusive também dar a Deus o que é devido. Agora o amor, a caridade, a misericórdia são algo além disso, né? São algo que nos faz buscar produzir boas obras que vão além da simples justiça. E é por meio dessa progressão que nós atingimos então a paz com Deus e com o próximo. Então Nossa Senhora veio estabelecer um reino desse tipo, completo, né? Com amor e paz, também não somente de justiça, mas por meio da justiça. E agora um aspecto histórico que eu achei interessante, porque tem a ver com a paz. A ladainha de Nossa Senhora tem essa invocação lá no final, de Regina Pacis, né? E tem um momento histórico bem determinado para isso ter acontecido. Perdão. Isso se deu quando já estava ali no 4º ano da Primeira Guerra Mundial. Então o Papa Bento XV, ele fez uma carta mandando incluir essa invocação na ladainha, Regina Pacis, para pedir o fim da guerra, né, o fim da Primeira Guerra. E bem interessante que ele fez isso em 5 de maio de 17. Então, dia 13 de maio, 8 dias depois, Nossa Senhora aparece na Cova da Iria, depois que o anjo da paz, né, que o anjo de Portugal, já tinha aparecido 3 vezes. E eu descobri, não sei se os senhores sabem também, que Iria significa paz. Eu vi um artigo comentando justamente sobre os 100 anos dessa inclusão de Regina Pacis na ladainha. Ele fala que Iria significa paz. Então, Nossa Senhora aparece e ela vai dizer, né, ela vai dizer que essa guerra vai acabar, né? Mas que isso não se dá de maneira gratuita, simplesmente isso é exigido de nós uma participação para produzir essa paz, né? Então Nossa Senhora vai dizer, ali no negrito, né? Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Aí ela vai dizer que a guerra vai acabar, e de fato acaba no ano seguinte, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. E aí novamente o Santo Padre
consagrar-me à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Né? Então, ou seja, Nossa Senhora, ela atende o nosso pedido, né? Mas ela também quer de nós uma participação. Existem condições para produzir a verdadeira paz. E aí, Nossa Senhora, nessa mesma... Em relação às mensagens de Fátima também, ela vai falar de instrumentos para se obter a paz, né, no terceiro item. Então, o rosário, ela vai mandar rezar o terço todo dia, e é recomendável, quando puder, rezar o rosário também, completo. Nossa Senhora vai falar de penitência, vai falar de conversão, que é necessário se converter, e vai estabelecer a devoção e a necessidade de desagravar o seu imaculado coração. Ou seja, é por meio dessas coisas que a gente obtém a paz, né? Não é por meio de mudar as leis civis, não é por meio de conseguir a eleição de um certo candidato, não é pela ONU, não é pelas ONGs, né, pacíficas, não é pelo respeito ao meio ambiente, né, respeitar os animais, assim, nesse sentido cósmico. Mas é por uma via que inclui o sofrimento, mas que já traz a paz também durante o percurso, né? Isso é interessante. Todas as bem-aventuranças também têm esse aspecto de que o prêmio, ele é eminentemente o céu, a posse de Deus, significa isso, mas ele também tem um sinal de pagamento aqui na terra já. Então essa paz que se adquire por meio da cruz, ela já tem a sua existência, já acontece nesta vida, né? Não de maneira perfeita, mas Deus vai nos consolando. O fato de nós estarmos em conformidade com Deus e de termos aquela harmonia das nossas faculdades interiores, isso nos proporciona paz. Isso vai evitar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, que podem ser doenças, etc., mas vai ter um efeito psicológico e espiritual de paz em nós. Então, vale a pena não só o final do percurso, mas também o caminhar nesse percurso já traz o seu benefício atualmente, né? Então, uma outra coisa interessante, não sei se tem a ver com Iria. Iria parece, a cova da Iria, que significa a cova da paz, né? A gente sabe que Irene em grego significa paz. Eu não sei se isso tem a ver com arco-íris também. Não sei se tem a mesma raiz, mas enfim, Nossa Senhora, um dos símbolos de Nossa Senhora é o arco-íris, né? O arco-íris aparece lá na Sagrada Escritura a primeira vez com a Arca de Noé, né? Quando eles se salvam, então aparece o arco-íris, e lá diz no Gênesis, né, que aquilo é um sinal da aliança que Deus está refazendo ali com os homens, ali na pessoa de Noé. Tem aquele significado de que é um arco que vai da terra ao céu, né? Que liga a terra ao céu. Ele é um símbolo de Nossa Senhora também, porque faz essa ligação de paz, essa aliança entre Deus e os homens, além de ser a questão da refração das cores, que indica, é um símbolo de que a luz simples, que é Deus, né? Ela se refrata e ela se manifesta em Nossa Senhora por meio de todas as virtudes que ela pratica em grau máximo, de maneira completa. Então todas as virtudes, ela pratica todo esse espectro de cores, então nas quais se poderia refratar a luz divina, ela tem isso e ela manifesta isso. Então é um símbolo interessante também, o arco-íris, né? Infelizmente deturpado hoje em dia, né? E, enfim, então Nossa Senhora, ela vai ser a filha de Deus mais perfeita. Então, ela sendo pacífica vai ser chamada filha de Deus, a filha predileta de Deus, a filha bem-amada de Deus, que foi a mais semelhante a Ele também, a que fez junto com Ele a principal obra divina, que é a redenção, que até é maior do que a criação, né? Como a liturgia nos lembra no precônio pascal, né? No Exsultet, né? Porque redimir significa não só fazer algo do nada, mas restabelecer uma coisa que foi estragada, né? Então, reconstruir, né? Desfazer o mal é mais
difícil, mais valioso do que fazer o bem a partir do nada. Então Nossa Senhora vai estar presente nessa obra principal de Deus como uma associada principal dele, né? Vai estar aos pés da cruz oferecendo o sacrifício junto. E ela, além de ser filha de Deus dessa maneira, ela é a mãe de Deus também, o que mais ninguém é, né? E ela gera, ao nos gerar, ela é mãe da igreja também, né? Então ela faz essa fusão entre a cabeça e os membros. Então ela estabelece essa paz espiritual entre Deus e os homens, e a comunhão dos santos, ela acontece de certa maneira em Nossa Senhora, né? Ela que faz essa ligação entre o Filho natural de Deus e os filhos adotivos de Deus pela graça, né? E ela que nos gera para a glória também, junto com Cristo, que nos faz participar da ressurreição de Cristo também. E além disso, ela é a esposa do Espírito Santo, né? E interessante pensar também como essa união dela com Deus é grande, de ela ser considerada compatível com Deus para ser esposa, né? Então, somente ela sendo imaculada mesmo, então, ou seja, tendo paz com Deus, já desde a sua concepção, em momento algum ela teve uma inimizade qualquer com Deus, então teve sempre esse estado de paz, e claro que ela nunca brigou com o Espírito Santo como um esposo, né? Teve essa harmonia. Fica essa dica. Não. São esposos que nunca brigaram. E um dos frutos do Espírito Santo é a paz, né? Então, Nossa Senhora sendo esposa do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo pertencem a ela também por direito, né? Então, essa fecundidade do Espírito Santo que inclui a paz também pertence a Nossa Senhora. Ela também a paz é um fruto dela, por ela ser esposa do Espírito Santo, né? Então, é isso. É o que nós tínhamos. Se alguém tem alguma dúvida, algum complemento, nós podemos rezar então, Padre, por favor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós.